Vamos falar hoje da história do Velocino de Ouro. Há muitos e muitos anos viviam na Tessália, um rei e uma rainha chamados Atamas e Nefele, que tinham dois filhos, um menino e uma menina. Depois de certo tempo, Atamas expulsou a Nefele e se casou com outra mulher. Nefele, receosa que os filhos corressem perigo, em vista da influência da madrasta, tratou de livrá-los desse perigo. Como é que ela fez? Mercúrio ajudou Nefele e deu-lhe um carneiro, com velocino de ouro, no qual Nefele colocou as duas crianças, certa de que o carneiro as levaria a um lugar seguro. O carneiro se elevou ao ar com as duas crianças nas costas, tomando o rumo do nascente, até que, ao passar sobre o estreito que separa a Europa da Ásia, a menina, cujo nome era Elis, caiu no mar, que passou a ser chamado Hellesponto, conhecido hoje como Dardanelos. O carneiro continuou a viagem e não quis nem saber, até chegar ao reino da Cólquida, na costa oriental do Mar Negro, onde depositou são e salvo o menino. O nome do menino era Fricho, e ele foi hospitaleiramente recebido pelo rei do país, Etis. Etis era o rei do país que recebeu Fricho. Fricho sacrificou o carneiro a Júpiter e ofereceu a Etis o velocino de ouro, que foi posto numa gruta sagrada, sob a guarda de um dragão que não dormia. Esse dragão ficava 24 horas ligadaço. Havia na Tessália outro reino, perto do reino de Atamas, e governado por um parente seu. Cansado com os cuidados do governo, o rei Ezão passou a coroa a seu irmão Pélias, com a condição de que este a mantivesse apenas durante a menoridade de seu filho, Jazão. Quando, chegando à idade conveniente, Jazão foi reclamar a coroa a seu tio, esse fingiu-se disposto a entregá-la, mas ao mesmo tempo sugeriu ao jovem a gloriosa aventura de ir em busca do velocino de ouro, que se sabia estar no reino da Cólquida e que, segundo afirmava Pélias, era a legítima propriedade da família. Assim fez. Jazão acolheu a ideia e tratou logo de fazer os preparativos para a expedição. Naquele tempo, a única navegação conhecida pelos gregos, como todo mundo sabe, era feita de pequenos botes ou canoas, feitos de tronco de árvores, de modo que quando Jazão incumbiu Argos de construir uma embarcação capaz de transportar 50 homens, o empreendimento foi considerado gigantesco. Para vocês terem noção do tamanho dos barcos que eles tinham, 50 pessoas já era gigantesco. Foi realizado, contudo, a construção, e o barco tomou o nome de Argo, em homenagem ao seu construtor. Jazão convidou a participarem da empresa todos os jovens gregos amantes de aventuras, muitos dos quais tornaram-se depois conhecidos entre os heróis e semideuses da Grécia. Entre eles estavam Hércules, Teseu, Orfeu e Nestor. Os expedicionários foram chamados de argonautas, derivado do nome do barco, que era Argos. Argo, melhor dizendo, Argo. O Argo, com sua tripulação de heróis, deixou a costa da Tessália e, depois de tocar na ilha de Lemos, fez a travessia para Mísia e dali passou a Trácia, onde os argonautas encontraram o sábio Frineu e dele receberam instruções sobre o futuro do curso do navio, o curso da viagem. A entrada no ponto Euxino estava impedida por duas pequenas ilhas rochosas que flutuavam na superfície do mar e, sacudidas pelas vagas, ajuntavam-se às vezes, esmagando completamente qualquer objeto que estivesse entre elas. Eram chamadas as Symplegades, ou Ilhas da Colisão. Frineu instruiu os argonautas sobre o modo de atravessar aquele estreito perigoso. Quando os expedicionários
chegaram às ilhas, soltaram uma pomba que passou entre os rochedos sã e salva, perdendo só algumas penas da cauda. Jasão e seus companheiros aproveitaram-se do momento favorável em que as ilhas se afastavam uma da outra, remaram com vigor e passaram a são e salvo, enquanto as ilhas se colidiam de novo, atingindo a popa do barco. Remaram então ao longo do litoral até chegarem à extremidade oriental do mar, onde desembarcaram no reino da Cólquida. Jasão, e olha o que ele fez, hein? Jasão transmitiu sua mensagem ao rei Etes, que concordou em desistir do Velocino de ouro se Jasão, por sua vez, concordasse em arar a terra com 2 touros de patas de bronze, que soltavam fogo pela boca e pelas narinas. Que coisa terrível! E se Jasão semeasse os dentes do dragão que Cadmo matara e dos quais sairia, segundo se sabia, uma safra de guerreiros, que voltariam suas armas contra o semeador, contra ele próprio. Jasão aceitou as condições e foi marcada a ocasião das provas. Antes, porém, ele conseguiu pleitear sua causa junto de Medeia, filha do rei, a quem prometeu casamento, invocando por juramento o testemunho de Hécate, quando se encontravam diante de seu altar. Medeia cedeu e, graças à sua ajuda, pois ela era uma poderosa feiticeira, Jasão conseguiu um encantamento para se livrar da respiração de fogo dos touros e das armas dos guerreiros. Na ocasião marcada, aí que tá, o povo se reuniu no campo de Marte e o rei sentou-se no trono enquanto a multidão ocupava as elevações próximas. Os touros de patas de bronze surgiram de repente, respirando fogo e queimando as ervas, enquanto passavam com as chamas que lhes saíam das narinas. Que coisa terrível! O ruído que faziam era semelhante ao de uma fornalha, imagina só. E a fumaça que desprendiam era provocada pela água lançada sobre a cal viva. Caramba, cara! Jasão avançou ousadamente para enfrentá-los. Seus amigos, os heróis escolhidos da Grécia, tremeram ao contemplá-lo. Não obstante a respiração de fogo dos touros, ele lhe acalmou com a voz, afagou-os no pescoço e, destramente, colocou-lhes o jugo e obrigou-os a arar a terra, conforme era a promessa, né? Os habitantes da Cólquida ficaram assombrados e os gregos lançaram gritos de alegria. Logo surgiu a sementeira de homens armados e, maravilha das maravilhas, mal tinham atingido a superfície da terra, esses homens, brandindo suas armas, investiram contra Jasão. E agora, Jasão? Os gregos tremeram de medo por seu herói, e mesmo aquela que lhe fornecera um meio de proteger-se e ensinar-lhe como usar a própria Medeia, empalideceu de temor. Jasão, durante algum tempo, manteve os atacantes à distância, com a espada e com o escudo, mas vendo que seu número era esmagador, recorreu ao encantamento que Medeia lhe ensinara. Pegou uma pedra e atirou-a no meio dos inimigos. Vê se pode. Que mandinga é essa, Jasão? Os inimigos imediatamente voltaram as armas uns contra os outros, e dentro em pouco não havia vivo um só da estirpe do dragão. Os gregos abraçaram seu herói, e Medeia também o teria abraçado, se tivesse certo atrevimento. Que Medeia não tinha esse atrevimento de abraçar o Jasão, né? Restava fazer adormecer o dragão que guardava o Velocino, e isso foi conseguido lançando-se sobre ele algumas gotas de um preparado que Medeia fornecera. Sentindo-lhe o cheiro, o dragão acalmou-se, ficou imóvel por um momento, depois fechou os grandes olhos redondos que, segundo se sabia, nunca fechara antes, e virando-se de lado, adormeceu. Jasão apoderou-se do Velocino
e, acompanhado dos amigos e de Medeia, apressou-se em dirigir-se ao barco, antes que o rei Etes impedisse a partida, e voltou a Tessália, onde todos chegaram sãos e salvos, e Jasão entregou o Velocino a Pélias e consagrou Argo a Netuno. Consagrou o barco a Netuno, o rei, o deus dos mares. Não se sabe o que foi feito posteriormente do Velocino de ouro, mas talvez se tenha verificado, à semelhança de muitos outros tesouros, que ele não valera o trabalho da conquista. Veja bem, esse trabalho todo para depois o pessoal chegar à conclusão que o Velocino de ouro não valia porcaria nenhuma, cara. Que história é essa, Jazão? Um esforço bestial para no final o Velocino não valer absolutamente nada. O pessoal ficou na dúvida, que vale o que esse negócio? Vale quanto? Ah, não sei. Porra, essa foi a história do Velocino de ouro. Se você gostou, dá um like. Até a próxima.